Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Sinto nessa manhã Deus colocando ordem em muitas coisas. Aleluia. Essa manhã é manhã em que Deus colocará ordem em algumas áreas de nossas vidas. E você está livre para dar glória a Deus, para me ajudar, tá? Os pentecostais aí. Vamos dar liberdade ao Espírito. Ezequiel capítulo 37, do versos 1 ao 7, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou, pode ligar, acender as luzes. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram com ossos. Vamos até o 10. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. E todos dizem amém. Glória a Deus. Amados, algumas semanas atrás, o pastor Peterson estava ministrando a palavra, e num momento da ministração dele, por isso que eu sempre falo que nós precisamos nos atentar aos detalhes nesse momento, porque muitas vezes o que você precisa é de um detalhe, de uma pequena palavra, para que tudo mude, para que as coisas comecem a ser transformadas. O pastor Peterson estava pregando, e de repente, num determinado momento, ele falou essa frase: o ambiente não muda a mensagem. Irmãos, naquela hora veio direto. Falei: uau, essa mensagem é para mim. E vou ser sincero para vocês que daquele momento, em alguns minutos, eu nem sabia mais o que ele estava pregando, porque veio tão forte ao meu espírito que eu peguei o meu bloco de notas no celular e comecei a anotar aquilo que Deus estava falando comigo com aquela pequena frase: o ambiente não muda a mensagem. E então eu fui para casa, e o Espírito Santo começou a falar, sabe, a ministrar ao meu espírito sobre isso. E por isso que eu acho importante, sabe, no momento que nós estamos pregando aqui, fique atento, não se distraia, preste bem atenção. Se for possível, pega um bloco de nota, um seu caderno, na sua Bíblia, anote, porque eu tenho certeza que em algum momento Deus vai falar com você, Deus vai liberar algo sobre a sua vida. E aí ele estava falando, e na hora que ele falou isso, veio essa passagem do vale de ossos secos, veio essa passagem de Ezequiel capítulo 37, uma passagem poderosa, uma passagem forte, se não uma das passagens de mais impacto quando nós lemos na Bíblia aqui.
E olhando para esse capítulo, estamos diante da maior catástrofe dessa nação, do maior momento, um período, sabe, de catástrofe, um período de luta, um período de miséria que Israel estava passando. Israel estava vivendo os seus piores dias. Preste atenção, guarde as palavras que eu creio que Deus vai falar com você nos detalhes. Então Israel estava vivendo os seus piores dias. A vida da nação estava seca. Eles estavam espalhados no meio de um vale chamado Babilônia. A nação estava sem esperança. A nação estava sem alegria. A nação estava sem sonhos. A nação estava cansada. Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, tinha sitiado Israel. Tinha se tornado um instrumento de Deus para trazer ao seu povo correção, juízo. Nabucodonosor se tornou um instrumento naquele momento para trazer o povo de volta a Deus. Por quê? Porque o propósito, amados, não era esse. O propósito não era esse. Mas Israel se distanciou, Israel se afastou, porque o propósito de Deus para aquela nação era que aquela nação se tornasse uma nação poderosa, uma nação forte, uma nação que avançaria no seu destino. O propósito de Deus era que nenhuma das outras nações poderiam resistir a Israel. Israel nasceu para dominar, Israel nasceu para reinar junto com Deus, só que se distancia do Senhor. Então nesse momento é um momento de caos, é um momento de tribulação. Só que o desejo, o propósito de Deus era que Israel se levantasse novamente, debaixo de uma aliança com o Senhor, debaixo de uma aliança com Deus. Desde o início de Gênesis a Apocalipse, Deus se mostra para nós, Deus se revela a nós. É a única forma de eu e você avançarmos, é a única forma da nação ser poderosa, a única forma de eu e você se tornarmos fortes, é conhecendo a Deus. Daniel, o livro de Daniel, capítulo 11, versos 32, na parte B, não precisa colocar, mas diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus, se torna forte e fará proezas. A diferença está em conhecer a Deus, a diferença está em servir a Deus, a diferença está em andar pelos seus caminhos, a diferença está em você ter uma aliança com o Senhor. Mas o povo que conhece o seu Deus, se torna forte e fará proezas. Sim, temos um Deus e um Deus de aliança. Sim, Deus é Deus de aliança com o seu povo. No hebraico, aliança através da circuncisão significa Brit Milá. Brit Milá significa uma aliança sem emenda que Deus fez, uma aliança sem ruptura, uma aliança sem rompimento. Sim, Deus tem uma aliança conosco, uma aliança sem ruptura, uma aliança sem rompimento. O que significa isso? Significa que por pior que seja o momento que eu esteja passando, por mais distante que eu me distancie do Senhor, a aliança que Ele tem comigo faz com que Deus mova as circunstâncias para me trazer para perto dEle novamente. Isso é aliança. Aliança significa compromisso de guardar. Deus tem uma aliança comigo e com você, e aliança significa compromisso, guardar. Aliança significa proteger. Aquele que tem aliança protege, aquele que tem aliança guarda, aquele que tem aliança cuida, aquele que tem aliança ama, aquele que tem aliança protege, guarda, cuida, protege, ama. E é por isso que a casa que era para ser derrubada não foi. Aleluia. É por isso que a enfermidade não levou. É por isso que a enfermidade não matou. É por isso que o casamento não terminou. A casa que era para ser destruída não foi. Por quê, pastor? Porque
causa da aliança. O casamento não terminou, por quê, pastor? Por causa da aliança. A enfermidade que veio forte, que veio batendo, tentando matar, não levou, por quê, pastor? Por causa da aliança. A depressão que tentou segurar, manter na cama, no quarto escuro, teve que soltar, por quê? Por causa da aliança. Isso se chama aliança. Por pior que seja o cenário da sua vida, hoje ele não muda a mensagem que Deus tem para você, porque Deus tem uma aliança com a sua igreja. Deus tem uma aliança com o seu povo. Quem sabe não é hoje, nessa manhã, que você precisa renovar a sua aliança com Deus. Não foi consumido. O gafanhoto não entrou. A escassez bateu na porta, mas não teve coragem de entrar, porque uma aliança eterna te guarda. Seus filhos ainda estão lá, por causa da aliança do Senhor para a sua vida. O ambiente não define a mensagem. A condição externa não tem poder para afetar a mensagem. Ao contrário, a mensagem interfere no ambiente. Deus dá uma ordem ao profeta: profetiza. Deus dá uma ordem ao profeta: profetiza ao Espírito. E essa ordem, preste atenção, essa ordem está ligada a 2 pontos. Primeiro, escute, guarde, escreva. A primeira condição desta ordem é: ela está condicionada ao querer de Deus. Está condicionada à vontade de Deus. Está condicionada ao querer. Deus deseja, Deus quer, Deus levou o profeta, Deus mostra ao profeta, Deus fala ao profeta: profetiza. Era como se Deus estivesse falando: olha a situação, mas eu quero que ela mude, então profetiza. Está condicionada ao querer de Deus. O início de todos os sinais, de todos os milagres que você precisa, de toda a mudança que você necessita, primeiro precisa estar condicionada à vontade de Deus. Tem que estar ligada à vontade de Deus. Salmos de número 115, versos 3. Olha só o que o salmista fala: o nosso Deus está nos céus, e Ele pode fazer tudo que lhe agrada. Tudo. O salmista fala tudo. O salmista não fala qualquer coisa, algumas coisas, não. O nosso Deus está nos céus, e Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. A segunda condição, o segundo ponto é a ação do Espírito Santo. Tem que estar condicionada ao querer de Deus, e tem que estar também movida pela presença do Espírito Santo. Escute, vivemos hoje dias em que a atuação do Espírito Santo está forte no nosso meio. A igreja hoje vive um momento no qual o Espírito Santo se move. Deus Pai, Deus Filho estão nos céus, e quem está aqui hoje, através da sua presença, é o Espírito Santo. Então é o Espírito que se move, é o Espírito que realiza,
É o Espírito que faz, é o Espírito que gera, segundo a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. O milagre, a cura, a libertação só acontece quando o Espírito entra, ligado com a vontade de Deus. Como assim, pastor? Eu estou dizendo que para o milagre, para a cura, para a restauração, para tudo que nós precisamos acontecer, está também condicionada a entrada do Espírito Santo. Ele precisa entrar, ele não pode ficar de fora. Ele precisa entrar na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua área financeira. Então Deus fala: profetiza. Aleluia. Nós declaramos, mas só acontece quando o Espírito entra. Nós profetizamos, mas só acontece quando o Espírito entra. Podemos declarar, podemos profetizar, podemos fazer N coisas, mas só acontece quando o Espírito Santo entra na história, entra na situação. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, fala assim: Espírito Santo, entra na minha casa. Eu não sei aonde ele precisa entrar nesse momento, é você e ele, mas fala para ele: Senhor, entra nessa situação, entra aí no meu casamento, entra, Senhor, na vida dos meus filhos. Amados, o Espírito Santo precisa entrar. O ambiente era vale, o ambiente era morte, o ambiente era ossos secos, mas a mensagem é: profetiza. Está condicionada à vontade de Deus. A mensagem é: vai voltar a ter vida. No meio daquele caos, no meio daquela destruição, no meio daquele cenário, a mensagem dá uma resposta para aquele momento. E a mensagem do Senhor é: um exército está se levantando. Um exército está se levantando. Haja cura, haja vida. Eu profetizo, levante sua mão direita. Eu profetizo nessa manhã que está vindo uma resposta para alguns cenários da sua vida. Ei, está vindo resposta dos céus para alguns cenários da sua vida, e ela está condicionada à vontade de Deus. Ela está condicionada a quê, pastor? Que o Espírito Santo entre nisso. Aleluia, aleluia. Profetizamos nessa manhã resposta dos céus para cenários da nossa vida. Profetizamos nessa manhã resposta dos céus para essa igreja local. Profetizamos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que haja resposta dos céus sobre nós nesse ano de 2025. Tem que estar ligado ao querer de Deus. Tem que estar ligado à vontade de Deus. Mas o Espírito tem que entrar na história. O Espírito tem que manifestar na história. Romanos 12, versos 2. Paulo vai dizer assim: que a vontade de Deus, escute, ela opera em 3 níveis: boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para as nossas vidas opera em 3 níveis: boa, agradável e perfeita. Boa por quê, pastor? Porque tudo que Deus faz é bom. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ele, para ela, fala: tudo que Deus faz é bom. Boa porque tudo que Deus faz é bom. Aleluia.
agradável, porque Ele tem prazer em fazer parte da nossa história. Agradável porque Deus tem prazer em realizar dentro, sabe, da vontade dEle, os desejos do nosso coração. Aleluia. Perfeita. Escreve isso aí, meu irmão. Se você entrou aqui hoje meio desanimado, querendo parar, mas as coisas não estão acontecendo, o tempo já passou, escute: boa, agradável e perfeita. Perfeita por quê? Porque tudo que Ele faz não é pela metade. Nada que o Senhor faça fica pela metade. Ele começa, escute, Ele começa, mas Ele termina. Olha aqui nos meus olhos, Ele começa e termina. Ele começa e termina. Ei, 10 anos, 10 anos, Ele começa e termina. 15 anos, e o meu filho, Ele começa e termina. Olha nos meus olhos, é perfeito o que Ele faz. Ele não deixa nada pela metade. Você está do lado do seu esposo, da sua esposa, olha para ele, para ela aí, você sabe que vocês estão esperando em Deus, não sei, mas você sabe. Fala para ele e para ela: o que Ele começa, Ele termina. Fale para ela, de repente ela está precisando ouvir isso. Fala: o que Ele começa, Ele termina. Fala: é perfeito. A obra do Senhor é perfeita, não tem falhas. O que Ele começa, Ele termina. Levanta sua mão direita aí, eu profetizo que o que Ele começou vai terminar. Continua sua mão levantada. Não serão as circunstâncias, não serão as tribulações, não serão as vozes, não serão o levantar, não será nada. Nada pode impedir a ação de Deus nas nossas vidas. Com a sua mão levantada, com a sua mão levantada. Isaías 43 diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando eu me levanto para operar, para agir, quem pode impedir? Deus está dizendo nessa manhã: eu sou soberano. Eu sou soberano. Escute, abre os seus ouvidos, abre os ouvidos da sua alma nessa manhã. Eu sou soberano. Eu sou soberano. Eu sou acima das circunstâncias. Estou acima das dificuldades. Estou acima das situações. Estou acima do caos. Estou acima da morte. Escute, Ele está acima da enfermidade. Ele está acima da pobreza, da escassez. Ele é soberano. Aleluia. O ambiente não muda a palavra. Livro de João, capítulo 11, não precisa abrir. Vai dizer que Lázaro estava enfermo. E o texto diz que mandaram mensagens para Jesus. Jesus estava em outra região. E falando que aquele que ele amava, o seu amigo, estava enfermo, tal. Nós conhecemos a passagem. E o texto vai dizer que Jesus demora 4 dias para chegar. E quando Jesus chega, o cenário, o ambiente era de morte. As palavras que saíam da boca de Marta, de Maria, daqueles que estavam com ele, era: não dá mais tempo, já foi, já acabou, esquece. Esse era o cenário. Lázaro 4 dias morto. E aquele cenário é um cenário de morte, de tristeza, de angústia, de luto. Mas o cenário não muda a palavra. Aí vem a mensagem de Jesus.
E Jesus dá um grito, amados. Eu gosto de Jesus, que Jesus, Ele mexe com a nossa fé. Jesus, 4 dias, não dá mais tempo. Se o Senhor viesse antes, o Senhor demorou, o Senhor não estava nem aí. Aí Jesus dá um grito: não, Ele não dorme, Ele não morre, Ele não morreu, Ele está dormindo. E o texto vai dizer, amados, e o texto vai dizer que então Jesus chega até aquele sepulcro, e Jesus começa a liberar mensagem ao contrário daquele cenário. E a mensagem que Jesus disse é: tire a pedra, acorda Lázaro, levanta Lázaro, desata Lázaro, começa a andar de novo. Eu sinto nessa manhã que a mensagem para algumas pessoas aqui é: acorda, acorda. Eu sei que o tempo passou, eu sei que o tempo se foi, o seu tempo, mas o tempo de Deus que é hoje, o Kairos de Deus para a sua vida hoje, Deus está dizendo: acorda. Deus está dizendo: levanta. Deus está dizendo: desata, aleluia, desata. Eu gosto dessa passagem, eu gosto dessa palavra, porque foi isso que Deus fez agora há pouco comigo. Desata, vai pedir perdão, vai fazer as coisas certas, desata. Você precisa andar, você precisa caminhar, você precisa correr. Desata. Olha para a pessoa que está do seu lado, seja profeta de Deus, fala para ele, para ela: é tempo de desatar. Fala: é tempo de andar de novo. De repente eu quero, ela precisa ouvir assim, ó: é tempo de acordar. Agora olha bem nos olhos dela, com carinho e amor, fala para ela, para ele: levanta. A mensagem nessa manhã para você é: levanta. Levanta. Um exército enorme está se levantando. As traduções antigas falam assim, que um exército enorme está se levantando e entrando na cidade, avançando, entrando, avançando. Pelo amor de Deus, fique de pé, fique de pé, aleluia. Um exército enorme está se levantando e avançando, aleluia, aleluia. Amados, Deus está aqui, está se levantando e entrando na cidade. Sabe o que eu sinto aqui? Nesses dias Deus vai nos mover para situações, para que nós possamos avançar como igreja em lugares que nós nunca fomos. Se levanta. Um exército está se levantando e está caminhando, andando, avançando. Eu profetizo nessa manhã, eu profetizo em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, que serão dias que nós nos levantaremos como exército do Senhor, e vamos avançar nessa cidade, vamos avançar como família, vamos avançar como casa. Segura na mão da sua mulher, da pessoa que está do seu lado aí. Se não está com seu esposo, sua esposa, não tem problema, segura na mão do irmão, da irmã que está do seu lado. Eu quero que você ore com ela nesse momento, com ele, e você vai declarar assim: está chegando o tempo de nós avançarmos. Comece a orar, em nome de Jesus. Nós vamos avançar, aleluia, aleluia. Nós vamos avançar. O pastor e a pastora entendeu, já deram até um passo, aleluia. Nós vamos avançar.